Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo conosco para juntos continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós estaremos dando continuidade na nossa série de reflexões sobre os postulados da Reforma Protestante. No nosso último encontro, nós pensamos sobre um dos solas, o sola scriptura, ou somente as Escrituras. E nós entendemos que a Bíblia ela é suficiente para regulamentar e normatizar qualquer tipo de prática da vida cristã. Hoje, quero pensar com vocês sobre o sola gratia, ou somente a graça. Para isso, é muito importante nós entendermos o que estava acontecendo lá naquele tempo, onde esses postulados, depois mais à frente, foram sistematizados dentro desses 5 solas. No tempo de Lutero, a salvação ela era ensinada como mérito. O fiel ele tinha que se esforçar para que ele então fosse salvo. Uma das formas da igreja poder dar para o fiel a salvação era através das indulgências. As indulgências eram documentos assinados pelo Papa que era dado ao fiel após um pagamento, após um valor ali pago, para que esse fiel recebesse perdão dos seus pecados. Então, tinha-se o vendedor de indulgência. O mais famoso era Tetzel, onde ele saía vendendo pedaços de cruz, pedaços do último pão da ceia, fios de cabelos dizendo ser de Jesus Cristo. Então ele saía vendendo e o fiel que comprasse aquela relíquia, aquele objeto, recebia um documento assinado pelo Papa, dando a ele X tempo de perdão ou até mesmo perdão pleno, né? Isso escandalizou Lutero. Lutero, quando ele chega em Roma e ele vê isso acontecendo, ele se depara com um vendedor de indulgência. Lutero ele fica escandalizado, ele fica irado. Portanto, quando se desenvolveu esse pensamento de somente a graça, estava se referindo que o perdão dos pecados, a salvação, estão diretamente restrito à graça do Senhor. Para isso eu quero pensar com você um texto que está lá em Efésios capítulo 2, os versículos de 8 a 9, dizem assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele vai apresentar para a igreja a condição em que eles se encontravam diante do Senhor antes de se renderem a Cristo. E eles estavam mortos em seus pecados e delitos, eles viviam satisfazendo as suas paixões, guiados pelo sistema deste mundo, pelo príncipe deste mundo. Então, eles não tinham vida com Deus, eles não tinham relacionamento com o Senhor, eles estavam distantes. Mas aí Paulo faz questão de dizer que Deus, graciosamente, por amor, decidiu ressuscitá-los, decidiu dar vida a eles com Ele mesmo, com Deus. E aí no verso 8, Paulo vai dizer que, pois vocês são salvos pela graça. A palavra graça aqui tem o sentido de favor imerecido, de presente. O que Paulo está dizendo para eles é: vocês são salvos sem merecer. Deus decide salvá-los mediante o Filho dele na cruz do Calvário. Mas isso não é mérito de vocês. Vocês não fizeram nada para que esta obra acontecesse. Vocês não tiveram parte alguma para que Cristo viesse na cruz e morresse no lugar de vocês. Então a salvação ela não é mérito. E Paulo continua dizendo: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês,
é dom de Deus, é dádiva de Deus. Deus decide salvar o pecador. Deus escolhe salvar o pecador, enviando o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. E no verso 9, Paulo diz assim: não por obras, para que ninguém se vanglorie. Então, quando nós afirmamos somente a graça, primeiro nós estamos dizendo que recebemos a salvação, o perdão dos pecados, somos aceitos diante de Deus, temos paz com o Senhor, porque Deus graciosamente quis nos salvar mediante o Filho dele, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Portanto, quando nós afirmamos somente a graça, nós estamos dizendo que a salvação ela é algo real na nossa vida, independente das nossas obras. Preste atenção que no verso 9, Paulo diz assim: não por obras, para que ninguém se vanglorie. Se a salvação fosse pelas obras, você e eu poderíamos bater no peito. Se a salvação fosse pelas obras, nós poderíamos nos vangloriar uns diante dos outros e até mesmo diante de Deus, apontando para Deus quais são os nossos acertos. Entretanto, a salvação não é pela obra. A salvação é exclusivamente, diretamente, tão somente pela graça em Cristo Jesus. Quando eu reconheço como Senhor e Salvador, quando eu estou seguro de que a obra de Jesus na cruz é suficiente para me redimir, para me salvar, para me justificar diante do Pai, para que o Pai me aceite, para me reconciliar com Deus Pai. Quando eu entendo isso, eu estou dizendo somente pela graça. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que somos salvos somente pela graça. Graças a Deus que nós, em Cristo Jesus, somos salvos. Em Cristo Jesus, nós temos a esperança de vida eterna. E isso não é mérito nosso. Portanto, que eu e você, humildemente, temos coragem de nos curvar diante da graça do Senhor, diante do amor dele, diante da misericórdia dele e agradecê-lo. Dizer para Deus: Senhor, muito obrigado, porque tenho sido alvo da tua maravilhosa graça. Oremos. Pai de amor, Deus de bondade e de graça, nós neste momento nos colocamos diante do Senhor em oração, reconhecendo a Deus que até este momento é mediante a tua graça, reconhecendo a Deus que só podemos falar contigo por causa da tua graça, só podemos estar na tua presença por causa da tua graça. Só podemos, ó Deus, ser aceitos pelo Senhor por causa da tua graça. Só podemos, ó Pai, sermos salvos, justificados, perdoados, redimidos e libertos da condenação do pecado de uma vez por todas, mediante a tua graça, Senhor. Por isso nós o louvamos e o bendizemos. Não há mérito em nós, não há motivos para nos aplaudirmos, não há motivos, ó Deus, para batermos no peito e afirmarmos nós somos e podemos, mas sim levantarmos as mãos para o alto e darmos a Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória. Mas sim nos curvarmos diante de Ti em oração e louvor, reconhecendo que somos salvos mediante a graça, somos salvos por Tua graça. Muito obrigado, Senhor. Que essa salvação se estenda para mais pessoas, que essa salvação chegue até outras pessoas e que a salvação genuína, a salvação bíblica, que é por meio da fé, mediante a graça. Muito obrigado, Senhor. Nós o louvamos porque lá na cruz o Teu Filho morreu em nosso lugar. Lá na cruz Jesus nos libertou da condenação do pecado. Lá na cruz a perfeição do Cristo, do Filho do Deus vivo, foi aplicada em nós. Hoje podemos nos achegar até o Senhor mediante a graça. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que você possa não somente hoje, mas todos os dias desfrutar desta maravilhosa graça. A graça que salva, que perdoa, que justifica. Louvado seja Deus. Fique com Deus em Cristo Jesus.